Quando a gente pensa em ato contra a própria vida, a gente sempre pensa num jovem ou numa situação de perda. Mas você sabia que as pessoas que mais têm atos contra a própria vida são pessoas velhas? Porque tem uma coisa que chega na velhice e que talvez chegue para você, chamado solidão. Quando a gente pensa na velhice, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, e muitas pessoas que passam por essa fase, é o abandono. De você não ter com quem você conversar, de você não ter o que fazer da sua vida, de você sentir que tudo que você poderia ter feito já foi feito, que o seu trabalho já foi feito nessa vida, que você não tem mais a juventude, você não tem vigor, você não tem um sonho, e a sociedade te olha exatamente desse jeito, como uma pessoa que já viveu o que tinha que viver. Por isso que quando a gente pensa no idoso morrendo, a gente pensa, nossa, já viveu muito, nossa, isso, aquilo, e quando a gente pensa numa pessoa jovem morrendo, é sempre um trauma maior, vamos dizer assim. Pesquisas já indicam que são pessoas na velhice que tiram sua própria vida, e esse número poderia ser muito maior, porque elas morrem de uma forma mais sutil, tipo, deixam de tomar o remédio de pressão, ou começam a comer mais sal, coisas induzem a morte precoce dela. Por que eu tô trouxe todo esse assunto lá na frente pra eu poder voltar no dia de hoje? Porque os jovens no dia de hoje é a geração mais solitária que já viveu. Se a gente comparar as nossas vivências com as vivências dos nossos pais há 20 anos atrás, eles vão ter feito durante a vida muitos mais laços afetivos do que a gente vai fazer. E o porquê de tudo isso? Eu podia falar que era só o celular, mas teoricamente a gente tá escolhendo também ficar sozinho. Porque imagina você com o celular na mão, rolando feed, depois de um dia estressante, e um amigo te chama pra sair. A primeira coisa que vai passar na sua cabeça são todas as dificuldades pra sair de casa. Banho pra tomar, roupa pra escolher, dinheiro que vai gastar, onde vai ir. E todo esse sistema faz a gente simplesmente falar não quero sair de casa, não quero sair com vocês esse final de semana, não quero atravessar a cidade pra ir no seu aniversário. E conscientemente é uma escolha ok, mas é uma escolha que foi feita porque toda a nossa energia já foi gasta em rede social. Outro dia eu vi o TikTok de uma gringa que falava um negócio um pouco polêmico, mas que eu nunca concordei tanto. Que é basicamente, tipo assim, essa geração, a nossa geração, tá muito acostumada a não sair da zona de conforto, a se priorizar tanto que a gente tá deixando de lado algumas coisas que são importantes pra gente viver em sociedade. Tipo, eu não tô afim de sair, então eu vou me priorizar e não vou no aniversário de tal pessoa. É normal você ir pra um lugar quando você não tá tão afim. É normal você abrir mão do seu descanso uma noite porque é aniversário de tal pessoa. Deveria ser normal você abrir mão de certas coisas suas pra você conviver em sociedade e agradar a pessoa que você gosta. Deveria ser normal. Tô exausta. Putz, tive um dia chato no trabalho. Mas é aniversário de um amigo, eu vou engolir o choro e eu vou. Eu vou engolir o cansaço e eu vou. É assim, tô de ressaca, mas hoje tem batizado do meu sobrinho. Você vai. É assim, eu tô de ressaca, mas hoje tem almoço com uma pessoa especial. Eu vou. É assim, a gente perdeu um pouco a mão desse negócio de, eu tenho que me priorizar, eu tenho que me colocar em primeiro lugar. A gente perdeu um pouco a mão e a gente tá deixando de ir pras coisas importantes pras pessoas que a gente ama, porque a gente tá se priorizando. É óbvio que tem vezes que você vai ter que sair da sua casa sem estar afim. É óbvio, isso faz parte da vida. Tem vezes que eu não quero sair, eu vou. Faz parte da vida, faz parte de viver em sociedade, faz parte de manter relacionamentos, faz parte de manter relação com pessoas. E o mais curioso de tudo isso é que mesmo quando a gente escolhe se encontrar com os amigos, na hora que a gente quiser, a gente pode pegar o celular e ficar offline, porque o celular meio que deu esse superpoder pra gente, de ignorar tudo que tá acontecendo ao nosso redor e focar somente na tela. Então a gente tá se tornando solitário até mesmo quando tá na presença de outras pessoas. Você já viu na feira aquela velhinha que puxou assunto com você pra perguntar o preço da manga, ou pra falar que a goiaba tava bonita? Você simplesmente olha pra ela e faz Então, são exatamente esses momentos que a gente podia ter uma interação social mais profunda com outra pessoa, ou quando dá um bom dia pra alguém que trabalha numa loja, um boa tarde, e a gente simplesmente escolhe não fazer. Eu sempre fui a pessoa extremamente egoísta, individualista, e eu acho que eu ainda continuo sendo, preciso melhorar muito nesse aspecto, que sempre fugiu dessas conversas de elevador, dessas pessoas que vêm puxar assunto. Sempre fugi muito, porque eu achava muito perda de tempo. Mas eu acho que tem algo muito generoso e muito especial, e anticapitalista também, quando a gente se dispõe a doar um pouco do nosso tempo para esse outro, mesmo que esse outro seja alguém que a gente não conheça, quando a gente se dispõe a escutar de verdade. Semana passada eu fui comprar banana na barraquinha do Seu Naldo. E aí, papo vai, papo vem, a gente começou a conversar, não sei por que a gente caiu no assunto do frugivorismo. Sei lá. Do frugivorismo a gente começou a falar sobre comer insetos. E aí ele foi me contando, a partir desse comer insetos, ele começou a me contar sobre
por que ele comia tantos insetos, a experiência dele comendo insetos, e acabou me contando sobre a experiência dele vivendo e convivendo com a fome no sertão do Ceará. Ele me contou que desde criança ele cresceu muito perto da fome, ele me contou tudo que ele teve que comer para sobreviver, tudo que ele viveu. Aí ele começou a entrar em história sobre, me contou um pouco da história do Ceará, aí me contou sobre o Padre Cícero, aí me falou que o avô dele era um dos conselheiros do Padre Cícero e foi um dos conselheiros do Lampião. Provavelmente muita história de pescador, mas eu achei muito interessante escutar e fiquei lá. Era para eu comprar uma banana de 5 minutos, acabei ficando lá meia hora. Me atrasei, mas valeu muito a pena. Mas quanto mais o tempo passa, mais difícil vai ser ter amizades. Porque amizades muitas vezes da infância não vão durar a vida inteira. Você pode mudar de emprego, mudar de cidade, várias coisas que vão fazer você ter que começar do zero. E começar amizade na vida adulta é uma coisa extremamente difícil. Então pesquisas já estão relatando que as pessoas hoje em dia têm bem menos amigos que uma pessoa no passado. E esse número se torna mais alarmante quando a gente põe na conta que as pessoas estão preferindo conversar com inteligência artificial do que tentar fazer novas amizades. E eu sei que tem todo o financeiro envolvido para sair de casa e para fazer certas coisas, mas o ponto aqui é dinâmica social. Tem coisas que, como comunidade, sociedade e amizade, a gente é obrigado a fazer. Você não vai deixar seu amigo na mão justamente no dia do aniversário dele. São certos tipos de relações sociais que sempre devem ser preservadas pelo bem da nossa própria saúde mental. A solidão, com certeza, é um dos piores sentimentos que o capitalismo alimenta dentro da gente. Eu não sei pra vocês, tá, monetes? Mas aqui, pra mim, uma das minhas maiores viradas de chaves de tipo assim, caramba, eu sou adulta, foi quando eu comecei a me sentir muito sozinha. E eu não tô falando no sentido de sozinha no meu dia a dia, de executar as funções da vida adulta sozinhas. Eu falo na questão social da parada. Ó, pega a loucura aqui comigo. A nossa geração é a que mais tá sofrendo com os efeitos do capitalismo tardio, entendeu? Tipo assim, o capitalismo acaba com tudo que tinha que acabar e nós estamos tendo que viver nesse constante cenário de crise, certo? Ah, mas o que isso tem a ver com a solidão e a nossa vida social? Eu vou tentar pegar o que tá aqui dentro da minha cabeça, minha viagem, e falar pra vocês. Tipo assim, os nossos salários, né, não estão acompanhando o crescimento do valor das coisas. Então, a nossa perspectiva e a nossa confiança de que a gente vai conseguir ter pelo menos uma casa e um carro, ela acaba sendo muito pequena, porque a gente enxerga que o esforço que a gente vai ter que fazer pra conseguir é muito grande, e aí a gente entra nessa corrida. Que esforço é esse? Mano, sei lá, velho, ter 2 empregos, tem que ter especialização, tem que ter, sei lá, um curso de atualização, tem que ter inglês, tem que ter morado fora do país, tem que ter um monte de coisa. Aí você começa nessa corrida, entendeu? Tipo assim, trabalhando várias horas por dia, muitas horas por dia, pegando transporte público, nananana, e ainda no paralelo tendo que fazer todas essas outras coisas pra ver se sobra um troco no final do mês. Aí, tá? Isso por si só já cansa pra caramba a gente. Quando a gente junta isso, tá, com essa invenção aqui que tá na minha mão, que veio pra acabar com a nossa vida, que é o celular, que a gente fica ali naquele vício, naquele fluxo de dopamina o dia inteiro, chega no final do dia, acabou pra você. Você não tem mais um neurônio funcionando na sua cabeça, tá? E aí, além de você estar extremamente cansado, você tá muito cansado, você também tá sem dinheiro, perfeito? E aí, o que tem que ficar de lado? Uma coisa que é essencial para o ser humano. Por que eu digo que é essencial? Porque nós somos seres que convivem em comunidade, nós estamos inseridos em uma sociedade. Pra gente é importante fazer parte de um ecossistema, fazer parte de um grupo. Essa parte, ela é extremamente negligenciada pela gente, porque tá todo mundo muito cansado. E quando você não tá cansado, você está extremamente sem dinheiro. E aí ainda junta com todo esse discurso de coach, de priorização, de você tem que se priorizar, porque de alguma maneira você se priorizando, você vai ter esse tão sonhado e almejado, sei lá, e esse R$1 milhão aí que eles ficam falando que você vai ter. Aí a gente não convive mais em sociedade. A gente só fica sozinho dentro dos nossos telefones e das nossas casas e a gente não sai mais pra conviver. Tipo, cara, eu não sei pra vocês, mas o que antes pra mim era muito fácil, sei lá, eu sou uma pessoa extremamente sociável e comunicativa. Cara, eu nunca tive medo de sair sozinha, porque eu saía e lá existiam pessoas que eram tão abertas quanto eu pra que a gente para que eu conversasse, pra que eu me sentisse inserida em algum meio falando isso num cenário pré-pandemia, tá? Depois da pandemia, eu não consigo mais sair sozinha, porque as pessoas estão extremamente fechadas nos seus grupinhos, tá muito difícil de socializar, porque o celular fez com que a gente aprendesse a conviver ainda mais dentro de bolhas, então a gente perdeu muito da nossa habilidade social de comunicação. E aí a gente fica muito dependente de outras pessoas que são próximas à nossa panelinha pra sair com a gente. Se as pessoas não querem, a gente acaba não saindo. E que bom, às vezes, também que elas não querem sair, porque a gente também tá muito cansado e muito sem dinheiro. Não dá pra socializar fora de casa. E aí quando você vê, mano, você só tá fazendo o que o capitalista quer, que é tipo, você só trabalha o dia inteiro. E é isso.
nem conviver com os seus semelhantes, os seus iguais dentro da sociedade, a gente não tem conseguido mais. E aí, eu faço terapia com uma psicóloga que atende jovens entre 20 e 30 anos. E ao mesmo tempo que esse é um sentimento geral, ela fala, de todos os meus pacientes nessa idade, 90%, 80% da reclamação é que eles se sentem sozinhos. A gente não consegue solucionar muito esse problema. Tá ligado? Tipo, porque a pessoa precisa priorizar muito essa questão da socialização para que ela consiga enfrentar o cansaço que o capitalismo colocou dentro da gente, para que você não fique ainda pior. Porque parece que quanto menos você socializa, mais você entra na brisa errada na sua cabeça e pior as coisas vão ficando. Enfim. Só que também é muito cansativo hoje em dia fazer um rolê acontecer, fazer uma junção de pessoas acontecerem, porque falta disposição de todo mundo. Porque parece que não é mais um valor importante para as pessoas a convivência em grupo. E eu não tô falando isso pra você ter medo do futuro, fazer isso por causa que você tem medo na velhice, ficar sozinho. Mas não, quanto mais relações sociais que a gente tem durante a vida, mais benéfica ela vai ser. Porque eu não sei você, mas eu não quero chegar na minha velhice e ver que eu passei minha vida inteira em frente a uma tela. Que quando eu olho para trás, eu vejo que as minhas maiores memórias são coisas que eu estava simplesmente sozinho. Ou que no meu álbum de foto, eu vejo que falta foto de lugares que eu podia ter conhecido, pessoas que eu podia ter visto e vivências que eu podia ter tido. Porque é exatamente isso que a gente tá trocando hoje em dia sem perceber. A gente tá trocando horas lá fora no mundo real por horas no mundo online, com coisas extremamente repetitivas e que no final do dia a gente não vai lembrar de nada daquilo. Com toda certeza, uma amizade você nunca vai esquecer. Daqui 10, 15, 20 anos, por mais profunda que ela seja e por mais que ela acabe, aquilo vai fazer parte da sua história. Já o Reels que você assistiu há um ano atrás, o quem é ele na fila? Quem é ele? Então isso é mais um desabafo pra você preservar realmente suas amizades, não deixar de sair de casa, não deixar de fazer as coisas por preguiça, por querer ficar em casa. Eu sei que os dias são difíceis, eu sei que os dias é corridos, que a gente vive numa sociedade completamente capitalista, que tudo é caro pra fazer, tudo é distante pra fazer, mas é necessário, sabe? A gente sair de casa, botar a cara do tapa, ver o sol, fazer coisas que a gente não quer fazer, porque a vida é isso. Aproveitar a sua liberdade, até mesmo de você ter a escolha de ficar sozinho na solidão e aproveitar seu tempo contigo, é extremamente importante, mas não deixe que a sua vida seja uma solidão porque você tá cansado mentalmente pra fazer outra coisa. É isso. E mentalmente que eu falo de passar muito tempo no celular fazendo coisas que não devem. Oi, meu nome é Antônio Venâncio, o criador desse canal. Se você assistiu esse vídeo até o final, eu te peço encarecidamente considere se inscrever no meu canal. No mais, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau.